Olá pessoal, aqui é Márcio Martinelli, sou consultor especialista em impostos, atualmente presto serviço na área de consultoria de sistemas empresariais, ERP, na área de finanças, mas mais especificamente atuando com impostos. Hoje eu estou aqui para falar, depois de ouvir de vários amigos que me perguntam sobre a área de impostos, área fiscal, como é que funciona. Vejo que muitas pessoas têm dúvidas sobre assuntos relacionados aos impostos. O pessoal da área de compras, o pessoal da área de vendas, o próprio pessoal da contabilidade às vezes não tem tanta informação a respeito dos impostos, o pessoal de contas a pagar, receber, todo mundo quer entender impostos. O pessoal da área de TI, que desenvolve sistemas, precisa entender sobre impostos e tem dificuldade. Então, a ideia é compartilhar um pouco do conhecimento e ajudar as pessoas a esclarecerem suas dúvidas. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o ICMS, que é um tema amplo e complexo, porém o vídeo de hoje, o objetivo é explicar ele de forma geral, para que você tenha um conhecimento básico sobre esse imposto. Eu escolhi o ICMS porque, para mim, quem quer começar a atuar na área de impostos ou na área fiscal, é o primeiro imposto para começar, que é o mais básico, porque ele está relacionado aí a todas as operações de compra e venda. Então, eu vou falar hoje um pouquinho da base de cálculo desse imposto, da alíquota, que são os fatores que você utiliza para calcular, o tipo de operação, a natureza da operação e algumas exceções, que também se aplicam aí. Tá bom? Então, me acompanha aqui que nós vamos entrar agora nos detalhes. Bom, ICMS. O que é o ICMS? Imposto sobre circulação de mercadoria e serviço. O ICMS é um imposto calculado é um imposto de natureza estadual, quer dizer que a legislação que trata do assunto ICMS é uma legislação por estado. E ele é cobrado a partir de uma transação de circulação de mercadoria. Então, se eu tiro uma mercadoria de um estabelecimento e envio para outro, em teoria você tem que pagar o ICMS. Além da circulação de mercadoria, o ICMS vai incidir sobre serviços de transporte intermunicipal e transporte interestadual. O transporte intramunicipal não é tributado pelo ICMS. Tá? O transporte dentro do município é ISS. Então, quando eu mando de uma cidade para outra, uma mercadoria, é um serviço de transporte e tem ICMS. Quando eu mando uma mercadoria de um estado para outro, esse serviço também vai ser tributado pelo ICMS. Além do serviço de transporte, você tem o serviço de telecomunicação e energia elétrica. Então, como é que calculo o ICMS? Como é que eu vou calcular? Vamos falar um pouquinho do cálculo do ICMS. Deixei aqui já um exemplo. O ICMS, para que você faça o cálculo do ICMS, você vai utilizar o valor da mercadoria e aplicar um percentual em cima dele. Então, o que é esse valor da mercadoria? O valor da mercadoria vai ser a sua base de cálculo. É o chamado base de cálculo. E o percentual que você aplica para chegar no valor do imposto é a alíquota. Então, se você tem aqui, vamos supor, você está fazendo uma nota fiscal, vendendo um produto por R$1.000, você tem uma alíquota de 18%, o seu imposto vai ser de R$180. Tá? Então é simples assim. O ICMS, na hora que ele é calculado quando você emite a nota fiscal para a circulação de mercadoria, o valor que você coloca para aquela mercadoria vai ser a sua base de cálculo, aplicada a alíquota que o Estado determina, você tem o valor do imposto a recolher. Na verdade, é o valor que você vai destacar na sua nota fiscal. Tá?
Então, essa é a regra básica do cálculo do ICMS. Além disso, a sua base de cálculo ela pode ter algumas alterações, né? Nem sempre ela vai ser o valor da mercadoria. Pode acontecer o seguinte, pode acontecer que na nota fiscal você vai incluir frete. Se você incluir frete, esse valor deve compor o valor da nota fiscal também, o valor da base de cálculo, desculpa. Então, vamos supor que você tem uma nota fiscal de 1.000, né, e aí você inclui R$100 de frete. A sua base de cálculo não vai ser mais 1.000, ela vai ser 1.100. Então, se você tem R$100 de frete, 50 de seguro, e isso está destacado na nota para fazer parte do total da nota fiscal, você deve incluir isso na base de cálculo. Então, tenho 100 de frete, 50 de seguro, a minha base não vai ser mais 1.000, vai ser 1.150, tá bom? Então, base de cálculo é o valor que eu utilizo para saber o meu valor a recolher. Então, conhecendo a base de cálculo, você vai fazer o quê? Aplicar o percentual em cima, aqui no caso 18%, você vai aplicar a alíquota. A alíquota, ela varia de acordo com as regras do Estado. E quais os fatores que influenciam na mudança de alíquota? Origem e destino da mercadoria. Se eu tenho uma mercadoria que está saindo de um estado para outro, eu tenho uma alteração de alíquota. Tá? Então essa é uma situação onde você pode ter alíquotas diferentes. Se você comprar o mesmo produto de um fornecedor em São Paulo e comprar esse produto de um fornecedor da Bahia, você vai ter imposto diferente. Então, por isso que é importante saber, porque na hora que você vai analisar lá a compra, você vai falar, eu compro o mesmo produto pelo mesmo preço. Eu tenho um fornecedor em São Paulo e na Bahia, os dois têm o mesmo preço. Só que o ICMS da Bahia para São Paulo é 12 e o da Bahia e o comprando aqui em São Paulo é 18. Então, esse produto comprado em São Paulo é mais barato, porque eu tenho direito a crédito desses R$180. Vou falar um pouquinho desse direito a crédito, mas entender isso é importante para você calcular até os custos. Então, voltando aqui na questão da alíquota, você tem origem e destino, vai influenciar na sua alíquota. Você pode ter o vendedor pode ter um regime especial, ou comprador, e aí pode ser que a legislação do Estado dê para ele uma alíquota diferente para um determinado produto ou para todos os produtos vendidos para ele. Outro fator que pode mudar a alíquota é uma redução de alíquota. Tem estados que dão benefícios fiscais para determinados produtos. O estado de São Paulo quer incentivar a área alimentícia, os alimentos. Então, feijão, arroz, ao invés de ser alíquota normal ali de 18%, o Estado vai lá e fala, não, para esses produtos alimentícios pode ser 7, pode ser 12, 0. E a finalidade da mercadoria também pode alterar. Vamos dizer que eu estou vendendo de São Paulo para um outro estado, origem e destino diferente. Quando você vende de São Paulo para o Ceará, essa venda vai ter em regra geral 7%. Só que se eu vendo para consumidor final, a alíquota que eu devo considerar é a alíquota interna do estado. Então, ao invés de eu utilizar a alíquota interestadual, eu vou usar a alíquota padrão do estado, ali, a alíquota interna, 18%. Tá? Então, esses são os fatores que podem influenciar, podem alterar a base de cálculo. A alíquota. Origem e destino, o vendedor, o comprador, o produto e a destinação desse produto. Tá? Você também tem a natureza da operação. A natureza da operação, ela também vai alterar a forma do cálculo do imposto. A natureza da operação, o que é? Ela indica a finalidade daquela mercadoria. Então, se eu estou comprei uma mercadoria, vou revender, vai ser uma natureza da operação. Comprei uma mercadoria, estou enviando para empréstimo para um funcionário, vamos dizer, comprei um notebook,
e mando esse notebook emprestado para um funcionário ou para um fornecedor meu. Então essa é uma outra natureza da operação. Na nota fiscal você vai ver lá aqui em cima, aqui, né, geralmente, tem lá em algum lugar aqui vai ter a natureza da operação. Aqui. Então uma indicação qual a finalidade daquela mercadoria e o código CFOP. O CFOP eu posso fazer um vídeo específico dele, que é um tema bem legal também, é importante saber para quem trabalha com nota fiscal. Mas a natureza da operação indica a tributação também. Tá? E geralmente, você tem, dependendo da natureza da operação, você vai entrar nas exceções à regra dos impostos. Tá? As exceções são bases legais que mudam a tributação. Então, vamos às exceções, né? O que são as exceções? Quando eu falo exceção, eu quero dizer o seguinte. No início eu falei, você tem o ICMS, é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço. Né? Então, regra geral, circulou a mercadoria, calcula o imposto. Regra geral, você prestou um serviço de transporte, calcula o imposto. Serviço de telecomunicação, energia elétrica, calcula o imposto. Tá? Essa é a regra geral. Mudo a alíquota, mudo isso, mudo aquilo, aí começa a entrar nas exceções. Então, as exceções eu tenho não incidência, geralmente no regulamento do imposto, lá na lei, que geralmente é um negócio desse tamanho assim, tem maior que a Bíblia, de tanta coisa para a gente ler, mas se você procurar pelo índice, você vai encontrar lá um lugar chamado não incidência. Vai direto nele, você vai ver todas as situações em que o imposto não incide. Então, vou dar um exemplo aqui. A saída de mercadoria para conserto. Se você estiver fazendo uma saída de mercadoria para conserto, não há incidência do imposto. Tá? Então, esse é um exemplo. Dependendo de cada estado, você vai ter lá alguma regra específica e tal. Outra exceção é a isenção. A legislação também você vai ter um capítulo lá, se você olhar o regulamento do imposto, né, para quem já é mais da área fiscal, está começando e quer encontrar como é que eu sei quais são as isenções, como é que eu sei qual a não incidência. Vai lá no regulamento e olha lá, não incidência, tem um índice lá normalmente, você consegue achar, ou hoje o Google também ajuda bastante, tá? Só ir no capítulo não incidência. Então, não incidência, isenção ele zera, né? Te dá um benefício ali para determinados produtos, são isentos e a qualquer momento aquilo pode mudar também. Além da isenção, você tem a imunidade, que é constitucional, né? A imunidade, por exemplo, o livro, ele tem uma imunidade constitucional, então não se paga imposto sobre livro, né? Para incentivar as pessoas a lerem. Então, leiam mais, que o livro é barato porque não tem imposto. Tá? Não é tão barato assim, mas ajuda bastante. Suspensão em algumas operações você pode circular a mercadoria de um lugar para outro sem calcular imposto. Se você eu vou mandar uma remessa para industrialização. Então, eu tenho uma mercadoria, né, eu tenho essa caneta, vou mandar para algum lugar para fazer os escritos dela. Então essa movimentação de mercadoria não paga imposto, porque ela vai retornar e depois vai ter uma saída tributada. Tá? Então essa seria uma outra situação. Tem o diferido também, que é quase a mesma coisa aqui da suspensão, mas ele difere para determinada transação e depois você vai pagar numa operação subsequente. Tá? Isso é para quem quiser aprofundar mais, depois eu pretendo fazer alguns vídeos específicos sobre cada tema para a gente entrar um pouco mais no detalhe. Esse vídeo é mais geralzão, então as exceções são basicamente essas. Tá? O ICMS, por exemplo, ele é um imposto que ele incide em todas as transações de mercadoria, certo? Então, se você compra uma mercadoria, né, e ela tem ICMS,
o ICMS é um imposto que nós chamamos não cumulativo. O que é não cumulativo? Eu não fico pagando imposto sobre imposto. Eu comprei uma mercadoria, veio com imposto. Depois eu não vou pagar, né, se eu vender isso aqui por um outro valor, não vou pagar imposto de novo. O que vai acontecer? Eu comprei essa mercadoria por R$1.000. Vou vender R$2.000. Tá? Vender por R$2.000. Minha alíquota de 18%. 18%. Qual que é o meu imposto? 360. Tá? Então, quando chegar no final do mês, vamos supor que eu comprei essa mercadoria R$1.000 e vendi por R$2.000. Exemplo simples, fechou o mês, esse mês, meu faturamento foi esse, R$2.000. Qual que vai ser o imposto que eu vou pagar no final do mês? 360? Não, eu vou pagar os 360, mas como o imposto é não cumulativo, eu tenho uma entrada que eu tenho um crédito de 180. Então eu vou abater esse 180 daqui. E o meu valor a recolher vai ser 180. Tá? Minha letra não é tão boa, mas 180. Então, essa é a regra da não cumulatividade. Se você tem uma entrada e a mesma mercadoria vai sair tributada, você pode aproveitar o crédito. Então é muito importante você conhecer o imposto ICMS. Se você é um empresário, se você é da área de finanças, fluxo de caixa, tudo isso influencia, porque você sabe que apesar de mostrar lá para você que você tem um valor de 360 a recolher, no final do mês, lá na apuração, você vai bater os seus créditos, então o que você vai recolher, no caso, vai ser só a diferença entre um e outro. Então se você olhar lá na sua contabilidade, os débitos e os créditos, você vai ver o saldo, dá até para você fazer uma provisão de caixa, né, de quanto você vai recolher no mês seguinte, dá para ter uma ideia, né? Até que o pessoal do fiscal vá lá e faça a apuração, você já consegue acompanhar. Então é importante para o pessoal da contabilidade, é importante para o financeiro, é importante para quem vai comprar, né? Como eu falei anteriormente, vou comprar essa mesma mercadoria, custa 1.000 em São Paulo, custa 1.000 na Bahia. Só que quando vier de São Paulo eu tenho 18%, quando vier da Bahia tem 12%. Qual que vai ser mais vantajoso? Eu vou creditar 180 aqui e se eu comprar com a alíquota de 12 vai ser 120 meu imposto. Então só vou creditar 120. No final eu vou acabar pagando mais imposto. Então comprar por São Paulo nesse caso é mais barato. Então se você é da área de compras, é importante saber impostos. Tá? Se você é da área de vendas, na hora de negociar com o seu cliente, se você estivesse no papel inverso, você é de São Paulo e o cara te fala, estou com um cara lá que está com o mesmo preço ou com, sei lá, R$50 de diferença. Fala, tá, mas aí você vai ter a diferença do imposto, né? Então no final das contas o meu é mais barato. É muito importante imposto no dia a dia das empresas. Você economiza dinheiro, se você é mais ligado à área de apuração, fechamento, se você conhece bem, você faz com que a sua empresa não deixe de aproveitar nenhum crédito, né? Então isso economiza dinheiro. E se você é da área fiscal, conhecer os impostos é sua função, é fundamental, né? Para que a sua empresa não pague imposto atrasado, não recolha imposto indevido. Então é isso. É uma área interessante para quem quer almejar aí uma carreira na área fiscal no país dos impostos, é muito promissor, né? Apesar de todas as dificuldades, a área fiscal não falta trabalho para quem tem disposição e gosta de aprender. Maravilha? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá aquele joinha para ajudar o Martinelli aqui a crescer aí no mundo dos youtubers financeiros, fiscais, etc. e tal. Se você tem algum tema que você quer que eu fale aqui sobre a área de impostos, algum código, CFOP, classificação fiscal, eu tenho algumas coisas já planejadas para fazer, mas se você tiver algum específico, escreve nos comentários que eu vou procurar atender aí com o maior prazer.
E se você gostou, compartilhe também com os amigos, né? E se inscreva e ative o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo. Tá bom? Então até o próximo. Valeu!